Hello, supers! Mais um dia especial de podcast. Nós estamos aqui hoje, um cenário lindo, diferente, especialmente, né, nesse formato de podcast agora, para entregar o melhor para vocês. E para estrear o nosso quadro, a minha convidada de hoje é Benaia Carvalho. Benaia, se apresenta para o nosso público de supers, né? Você que também é uma super, tem uma trajetória aqui nos Estados Unidos. Se apresenta e fala quantos anos que você está morando aqui, um pouco dessa sua trajetória. Bom, eu cheguei aqui, vamos dizer, em 2004, né? Então, tem uns aninhos aí. Tem uma jornada. Uma jornada e, na realidade, vim decidida a morar aqui porque eu queria dar um futuro melhor para os meus filhos, né? Lá no Brasil, assim, relativamente, trabalhava em companhia aérea, né? Tive aquela formação que não deu muito resultado. E resolvi pedir umas férias na aviação e conhecer Nova York. Uau. E foi lá que eu conheci my husband. Porque era suposto um amigo ir me buscar no aeroporto. E aí estava trabalhando, teve um contratempo e ele pediu para esse amigo ir me buscar no aeroporto, né? Mas ele já rezou lá o beabá. Você vai buscá-la, mas fique quieto, só traga ela aqui para minha casa. E aí foi uma coisa assim, que eu entendo que foi muito de Deus, né? Você já tinha seus meninos? Eu já tinha o mais velho, porque eu fiquei viúva, com 26 anos eu fiquei viúva. E daí foi quando eu tentei, eu falei assim, como que eu vou fazer para ter um futuro melhor? Na realidade, lá estava tudo ok, mas eu visualizava uma coisa a mais, né? E aí, mas na realidade, quando eu vim a primeira vez, eu vim sozinha, eu vim para conhecer Nova York e tal. E aí foi quando esse amigo pediu para o meu atual esposo me buscar, mas tipo, eu nem conhecia ele, né? Uhum. Ele falou assim, não, vai lá, porque eu não vou poder, ele estava trabalhando e tudo. Daí ele foi. E eu dei minhas características, né? Ó, eu vou estar com essa roupa, desse jeito e tal. E eu estava passando uma fase bem difícil da minha vida. Eu tava assim... Acho que com tudo que aconteceu, eu ainda estava digerindo e vendo o que eu vou fazer da minha vida. Será que vai ser bom mesmo ou não? Então, aquele voo eu fiz assim, chorando o voo inteiro. Tava chorando, assim, o que eu faço da minha vida? Quando eu desembarquei, a imigração me viu, né? Eu tinha 26 anos. Uhum. Tipo, Nova York, 26 anos, novinha, o que essa menina vem fazer aqui, né? Uhum. Não foi fácil, eles, né, fizeram aqueles questionamentos todos. Levou você pra salinha? Levou pra salinha e tal. Aí eu falei assim, mas eu só vim conhecer Nova York, porque na realidade eu fui só conhecer Nova York. Uhum. Até eles liberarem e tal, foi uma coisa. E aí o Jeremias estava lá do lado de fora me esperando. E aí foi quando eu encontrei ele, mas assim, ele, eu vim porque o meu amigo não pôde vir e tal. Eu, não, muito obrigada, estava assim super nervosa e tal. E aí ele falou assim, olha, daqui a gente já vai conhecer Downtown New York, Manhattan, né? Uhum. Aí eu falei, opa, quero estar lá, eu quero Manhattan, né? É o point. E aí a gente foi conhecer Manhattan. E aí, por incrível que pareça, a gente desceu, a gente foi almoçar. Uhum. E aí ele segurou na minha mão, né? Assim, muito, né? Eu falei assim, nossa. Eu já estava apaixonado já. Eu acho que sim, né? Ele fala. Aí ele segurou na minha mão e ele falou assim, eu vou casar com você. Aí eu falei assim, ei, peraí. Não. Acabou de conhecer e já quer casar. Tipo, nossa. Não, mas aí ele falou assim, hoje de manhã aconteceu uma coisa incrível. Eu tava dormindo, era suposto eu te buscar, porque um amigo meu me chamou pedindo para eu fazer esse favor. Quando eu acordei com uma voz falando assim, vai buscar a sua esposa. Uau. Aí eu pensei, eu falei assim, tá, né? Fiquei assim, né? Tipo, sei. eu tinha acabado de conhecer a pessoa. E aí ele falou assim, não, eu tô surpreendido porque eu escutei essa voz e eu tô aqui perante você e eu tô sentindo que você é minha esposa.
Aí eu falei assim, Que história. tudo bem, né? Se você tá falando que eu sou sua esposa. Mas assim, eu tava com a minha cabeça muito confusa com tantas coisas que estavam acontecendo. Mas aí ele foi, me mostrou muito atencioso. Nossa, ele foi atencioso assim ao extremo. E até o momento ele não sabia da sua história, que você era viúva, que tinha um filho. Não, esse amigo nosso, da minha família, tinha falado, olha, ela é uma pessoa que aconteceu assim, 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 ela viu, mas não encosta, tipo, Entendi. Já tinha dado ela veio para minha casa, para casa da minha família, então eu vou cuidar dela do período que ela vai estar aqui, uma semana e tal, então foi esse o beabá, né? Aham. E aconteceu ao contrário. E aconteceu que, nossa, ele já pegou assim na minha mão e falou assim, eu vou casar com você. Aí eu, nossa, onde foi que eu fui enfiar meu pé, né? Isso foi em que ano? Foi em na verdade foi em 2004. Uhum. E aí eu passei uma semana, ele tirou off do trabalho dele, E aí semana vocês foram inteira. se conhecer. E aí, o meu amigo que ficou de me ciçoronear ali na cidade e tal, tava super ocupado. Aí ele falou, não, pode deixar que eu levo ela para conhecer vários lugares e tal, não sei o quê. Aí realmente ele foi super atencioso, me levou nos points lá de Manhattan, a gente passeou e tudo. Mas assim, para mim eu tava assim, toda Assustada. eu tava eufórica com a cidade, né? Entendi. Tipo, ai, Nova York e tal, né? E aí passou. Daí eu voltei pra minha... Na época eu trabalhava no aeroporto em Fortaleza e tal. Voltei, continuei com minhas atividades e tal. Eu já estava planejando mesmo de vir. Como que eu poderia dar uma educação melhor pro meu filho na época, aquela época lá. E aí comecei a me organizar para poder vir. Aconteceu que eu pedi demissão da empresa que eu estava, porque eu já estava mesmo programando para vir. Ele falou assim, vem aqui de novo, porque aí você já olha o local onde você vai ficar e tal. Aí eu tornei aí em Nova York, mas dessa vez eu fui mesmo já para olhar um local para eu vir. Já foi com intenção. Com intenção e tal de procurar um trabalho, ver como funciona, como que é o sistema, porque eu não sabia absolutamente de nada. Nada, vezes nada. Quando eu cheguei dessa vez, graças a Deus, foi tudo tranquilo e tal. Eu comecei a ver preços de casa, de tudo, né? E aí eu falei assim, eu acho que não é aqui que eu vou ficar. Aí ele falou assim, olha, você quando vier, você pode vir pela Flórida, você conhece a Flórida. E de repente, se lá o teu coração, né, gritar Sentir melhor, sentir, né, ter a Disney para as crianças é melhor e tal. E aí foi assim que aconteceu. Mas aí, antes disso, eu voltei para minha cidade, me preparei e tudo. Mas até então, a gente não namorava. Porque, assim, eu até falava assim, não é assim, igual... Acontece. Não é assim. Tão rápido. Então, assim, só foi mesmo, até esse período, uma pessoa que me acompanhou, me ajudou e tal. E aquele feeling mesmo eu não tinha. Tanto que eu falava assim, eu falei assim, não, eu não tenho esse feeling, essa coisa assim de... Não tenho, né? Mas ele foi super paciente, extremamente paciente. E falou assim, eu vou te ficar ligando só como um amigo. Só como amigo. O que você quiser falar, o que você quiser desabafar, o que você quiser dizer, eu só quero te escutar. Aí eu falei, tudo bem, né? É uma pessoa agradável e tal. Mas aí, quando eu decidi mesmo vir pra cá, que eu tirei meu filho da escola, já estava me preparando já economicamente para chegar aqui e tal. E um dia eu acordei 6 horas da manhã, eu lembro muito disso. E fazia uns 3 dias que ele não ligava para nada, né? Assim, para nem dizer, oi, tudo bem? Né? Aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou dar uma ligadinha para saber como é que ele tá. Ele não ligou para mim, né? Aí você sentiu falta. Eu senti falta. Mas nesse dia o meu coração tava ardendo, assim, sabe? Aí eu dei uma ligada, né? Pra ele. Aí ele não atendeu, eu deixei mensagem,
Que ainda era naquela época que caía as mensagens assim, a pessoa ia lá, né? Aí eu deixei a mensagem, oi, tudo bem e tal, não sei o que, como você tá? Tá tudo bem e tal. Bom, finalizou. Daí ele retornou depois. E quando ele retornou, eu tinha buscado a Deus, assim, para me orientar nesse novo passo que eu ia dar e tal. E aí eu senti de perguntar para ele. Falei assim, olha, porque ele já tinha me pedido em casamento. Eu falei assim, não é assim. E nesse dia me deu uma força, assim, eu me senti conectada mesmo. Acho que foi uma coisa que, de um dia pro outro, assim. Aí eu falei assim, você ainda tem interesse em casar comigo? Uau! Aí ele falou assim, o quê? Como assim? O que você tá falando? Eu falei assim, você ainda pensa nisso? Aí ele falou, cara, foi tudo que eu quero da minha vida. Tanto que ele plantou, ele tava doido para receber. Colher. Eu falei assim, então vamos marcar uma data. Eu vou realmente organizar tudo certinho aqui, conversar com a minha família. Eu vou lá também, quero conhecer toda a sua família. Né? Aí viajei, fui lá na cidade dele, conheci a mãe, o pai, os irmãos, me apresentei e tal, e falei que estava vindo para cá. Né? Então, nossa família dele me tratou assim como, vamos dizer, princesa, assim, nossa, foi muito bom. E daí eu falei assim, só tem uma coisa, vou chegar um dia, você já coloca nossos nomes lá, porque no outro dia a gente vai casar. Uma coisa bem doida, né? Mas foi assim, foi. Aí ele foi lá no City Hall, em Orlando mesmo. Você chegou em Orlando casando. Cheguei em Orlando, cheguei num dia, assim, no outro dia cedo, a gente já tava lá na corte, dizendo, I do. I do. E a gente... filho? E meu filho também veio, ele levou as alianças. Ai, que legal. E ele também pedia muito a Deus, assim, para Deus preparar um pai para ele, né? Olha. Ele sempre orava, assim, falava, Senhor, prepara um pai para mim, prepara um pai para mim. E hoje você é mãe de? Agora hoje eu sou mãe de 3, né? Você teve a menina, como que é o nome dela? Tive a Ine. A Ine, o Felipe. E que já estão tudo grande, né? O tempo passa, né, Bernardo? Tempo passa, nossa, e a gente não entende o quebra-cabeça no início, mas a gente vai vendo que tudo tem um porquê disso, um porquê daquilo, um porquê daquilo. Tipo, nossa, eu acho que, para falar a verdade, eu acho que esse foi um dos passos mais certos que eu dei. Porque sabe quando você dá muita cabeçada na vida? Às vezes pega um trabalho errado, às vezes pessoas erradas, às vezes muitas coisas erradas, compra um imóvel errado, tudo. Eu acho que esse passo de vir para cá, eu posso te falar assim, foi o passo mais certo que eu dei na guia de Deus. Exato. E no seu casamento também, né? Que você teve essa nova chance e Deus a preparou tudo para você. Sim. E acho que em tudo mesmo, assim. Agora, nesse Aidu, né, que a gente vai lá e fala Aidu na enfermidade, Aidu na pobreza, Aidu na tristeza. E desses Aidu aí, eu já passei... será que eu posso falar que eu passei uns 90% deles? Porque o meu Aidu já foi carimbado em muitas fases. Já dei bastante Aidu aí. Como foi seu processo de gravidez aqui? Porque você já tinha tido um filho no Brasil, teve a experiência, né, de gravidez e ser mãe lá. O que você acha que foi mais difícil ou não foi? Qual foi a sua experiência de maternidade aqui nos Estados Unidos? Bem diferente realmente da nossa cultura. Nossa cultura a gente recebe um atendimento personalizado, né? Tudo lá, os médicos realmente nessa parte, eu acho que lá é 100%. Eles sabem tudo de você e naquela hora que a pessoa precisa, eles vão lá no hospital, chamam o anestesista e tal. E a parte da minha gravidez, eles são muito, né, eu posso falar aqui, frios. Às vezes nem sabe o seu nome direito e tudo, atende com qualidade e tal, mas aquela assistência personalizada, eu acho que ela é mesmo do Brasil, assim. Mas
fui saudável, então, tipo, eu não tenho muito o que reclamar, porque foi uma gravidez saudável. Mas eu lembro que quando eu cheguei no hospital para ter, foi a pessoa que estava lá disponível, o médico disponível. Não tinha aquele meu médico igual no Brasil, que acompanha você desde os primeiros meses, no dia vai estar lá recebendo, já conhece o seu corpo, seu metabolismo, quantos pesos foi ganho, tudo. Não, aí realmente, e foi, essa parte tem uma coisa engraçada para falar. Quando eu fui ter a minha menina, tinha 2 rapazinhos bem novinhos que foram fazer meu parto. Na realidade, já estava sendo instrutor do outro. E aí, até meu marido chegou assim e falou assim, mas cadê o médico? Aí ele falou assim, eu sou o médico. Aí ele olhou assim para ele e falou assim, você que é o médico? Aí ele falou assim, e eu tô dando instrução para esse aqui. Aí ele ficou assim, uou, né? Mas aí foi engraçado. Ele fez lá todo o procedimento, a bebê nasceu linda, assim, né? A Anne super saudável, graças a Deus. Quando eu tive o Felipe, aí eu fui pro hospital e tal. Quando eu chego lá, quem foi me atender foi o segundo médico que ele estava treinando. Nossa. Aí foi muito engraçado. Aí eu falei assim, ei, pera um pouquinho. Eu tive aqui, tipo, 4 anos, né, atrás. Aí ele falou assim, pois é, aquele tempo eu era aprendiz, hoje eu já tô dando aula. Olha. Mas foi o mesmo, assim, né, por coincidência, porque na realidade é o que tiver no plantão. Então isso realmente deixa... É diferente mesmo, né? E a gente supera e passa, né? Eu passei por isso também. Benaia, e a parte de escola? Porque quando você chegou, você teve que levar o seu filho mais velho para a escola. Essa parte, você dominava o inglês? Seu esposo dominava o inglês? Foi difícil? Como que foi para você a experiência? Sim, engraçado que lá no Brasil, assim, eu sempre estudei, né? Inglês e tal. Sobressaí aqui, tudo tinha uma emergência. Eu trabalhava na aviação, então sempre estava usando, né? Mas quando eu cheguei aqui... Assim, gente, parece que eu não tô entendendo nada. Porque fica aquela coisa tão rápido, umas expressões diferentes, às vezes até coisas assim que eu falo assim, gente, mas por que eu aprendi isso no Brasil se eu nunca usei aqui? Tem umas coisas que a gente aprende lá que a gente nunca usa aqui, né? Uma das coisas que eu posso falar é o seguinte, o meu menino chegou aqui, ele na verdade chegou com 4 anos, Novinho. bem novinho, então ele foi quase saindo do VPK ainda, pro first grade, né? E aí eu lembro que o primeiro dia de aula, aquela primeira semana, que vai os ônibus, que pega as crianças e tal. E aí eu falava assim, olha, você sempre anote o número do ônibus. O número do ônibus tal. Aí às vezes ele colocava nome de animais, para as crianças identificarem. Logo era o VPK, né? Não sabe ler direito. E ele menos ainda, porque tinha acabado de chegar, né? E nesse dia ele ficou prestando atenção àquele número de ônibus. Só que eles trocaram o ônibus. Nossa. E ele ficou lá, esperando aquele ônibus, e o ônibus não saía. Aí daqui a pouco foi todo mundo ali, eu vou entrar nesse ônibus aqui. E realmente não tinha uma pessoa ali para instruir, checar o nome e tudo. Ou talvez ele não escutou. Teve essa falha. Porque não dominava o inglês, assim, né? E aí ele pegou um ônibus. Daí o ônibus até passou próximo, mas aí ele falou assim, não é aqui não, e continuou. Daí, quando o amiguinho dele que estava com ele falou assim, você não vai saltar do ônibus? Aí ele falou assim, aí resolveu saltar num lugar lá onde o amigo dele saltou. Aí a mãe do amiguinho dele pegou e falou assim, mas onde você mora? E uma criança de 4 anos falou, não sei. eu não sei. Aí ela chamou o policial, né? Aí o policial veio e falou, onde que você mora? E ele não sabia falar, né? Aí abriu a mochilinha dele e tal e viu o endereço. Agora imagina todos os dias eu esperar ele no ponto do ônibus. Quando chegou aquele outro ônibus, que ele não estava lá dentro. Gente. Aí suas pernas ficou bamba. É um desespero. Dá um desespero, assim. Eu falei assim, cadê esse menino?
E também, assim, uma coisa que acontece, quando dá o horário da escola, eles fecham os portão e Exatamente. se você quiser falar com alguém lá, não tem mais ninguém. Se você ligar, cai numa secretária. Tipo, não tem, né? Aí meu marido voltou lá, não tinha mais ninguém lá e tal. E eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ter que agora chamar... Perdi meu filho. Perdi meu filho, né? Porque não estava na escola, a Imagina. escola fechada. Gente, é um desespero terrível. Só quem passa, né? Só quem passa. E eu andando na rua, assim, do condomínio e tal, aí veio o carro da polícia, né? Aí o carro da polícia querendo falar comigo. E eu falei assim, eu tô procurando é meu filho. Aí, daqui a pouco, ele desce do carro, tão bonitinho, né? Aí, ele até falou assim, ó, se você quiser, eu vou com você na escola e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, no momento eu só quero meu filho. Nossa, eu tava assim, gente, desesperada. Aí a gente vai aprendendo, né, que, tipo, identificar melhor, conversar melhor, isso, nossa. Mas isso realmente foi marcante. Nossa. Porque mãe, ai, como a gente que é mãe sofre, hein? Nossa, menina, você vê o ônibus chegar e a pessoa não descer? Nossa, é um apavoramento. Ainda mais aqui. Benaia, e como foi o seu iniciar no trabalho? Qual foi o seu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos? Como você ingressou? Qual foi a sua primeira atividade? Qual foi a sua primeira experiência que você falou, agora eu vou trabalhar? E aí, conta um pouquinho pra gente. Então, quando eu cheguei, assim, uma coisa muito bonita que eu vou falar do meu esposo, né? Ele resolveu abandonar tudo dele lá de Nova York. Ele tinha um bom trabalho lá, trabalhava no Porto. Tinha um bom trabalho. E eu falei assim, não, eu vou morar na Flórida. Eu não vou para Nova York e tal. E ele realmente, ele abandonou tudo. Ele falou assim, eu vou com você. Aí, né? Eu falei assim, mas você vai deixar o seu trabalho lá? Ele, não, eu vou começar do zero aqui. A gente começa de novo. E aí, ele mudou todo o foco. Nada a ver o que ele trabalhava lá. Nada a ver. E teve uma pessoa aqui que nós somos muito gratos, que ele quis ensinar a parte da construção. Aí falou assim, não, vem comigo, vem para minha empresa que eu vou te ensinar do B com A. B com A, B com B. E realmente pegou ele assim, cru, e começou a ensinar, fazer as medidas de piso, como montar banheiro. E aí, nessa, eu falei assim, eu não tô fazendo nada aqui, né? Eu vou de curiosa. E aí, eu comecei indo, aprendendo. E daí, ele começou a pegar uns trabalhos de fazer banheiro. E eu comecei a ir. Comecei a fazer, ajudar ele a colocar os plywoods, a colocar os tiles, fazer rejuntes, os grounds, né? Nossa, fiz... Eita, mulher valente. Mas a América é para os fortes. Exatamente, certo? Com certeza. Eu vim, e graças a Deus, assim, eu vim com essa mentalidade. Eu passei uma régua, assim, tudo que eu construí lá no Brasil, tipo, porque eu me formei nisso, porque eu trabalhei com isso, só no salto. Não, eu passei uma régua, eu falei assim, Recomeço. Eu vim pra cá pra vencer. Não vai ter trabalho ruim. Tipo, eu vou... Fome, eu vim pra cá pra vencer, eu não vou passar. Aprendi essa parte, então eu era helper dele, né? Só que o que acontece? Logo eu fiquei grávida. Aí, tipo, trabalhei mais uns meses e não ia ficar indo em construção, né? Foi quando ele ficou sozinho, tipo, aí pegou um ajudante e tal. E aí eu falei assim, bom, então o que eu vou fazer? Eu vou ser babysitter, né? Vou olhar a criança aqui do prédio e tal. Aí eu comecei a fazer propaganda, assim, falar para um, falar para outro. E comecei a olhar umas crianças. Então, na realidade, bicava, né? Bicava um negocinho que... Tadinhos. Só para suprir ali umas necessidadezinhas. Aí depois minha menininha nasceu, deu tudo bem. Graças a Deus, tudo certo. Aí quando ela já tava, tipo, 2, 3 aninhos, eu falei assim, agora eu vou começar a trabalhar. Fui trabalhar de driver, trazendo carros de aeroporto, de rentals, né? Sim. Mas também... Não era aqui. Não é, muito poucos horários. E aí logo depois eu engravidei. Gente, eu vou falar uma coisa assim. Eu tiro o chapéu para quem tem criança
trabalha e consegue ser dedicada como mãe, como esposa. Porque, assim, quando você não tem a família, né? Uhum. É muito difícil. Muito, Agora muito, mesmo você muito, falou, muito. né? Que Aham. você tá com uma pessoa da família que ajuda. Exato. Gente, é É muito precioso, difícil. né? Quando você tem isso. Essa mão de obra, assim, nossa, é um suporte que eu acho que vale muito mesmo. Aí eu falei assim, não dá. Então, assim, a minha mãe é costureira. Uhum. Aí eu falei assim, ai meu Deus, eu vou começar a costurar. Aí comprei uma máquina, né? Aham. E comecei a fazer barra de calça, apertar, folgar. Comecei a criar uns vestidinhos para criança e tal. Uhum. Mas assim, eu não sabia costurar. Aí foi muito incrível. Um dia eu tive um sonho que uma pessoa estava assim, bem atrás de mim e eu costurando. E a pessoa falava assim: corta essa saia assim e faz a medida. Aí eu acordei com aquele sonho. Eu falei assim: nossa, mas que pessoa era essa que estava me ensinando, né? E aí, eu, com aquele sonho fresh na cabeça, fui lá, comprei o tecido e comecei a cortar. Aí fiz umas saias e tal. Mas, ó, tudo tem uma conexão. Então, Uhum. segura aí essa parte aí que eu vou te falar. Aí, tudo bem. Fiquei também pegando uns bicos na costura, o pessoal da igreja, Uhum. alguém e tal. Só que não foi suficiente. Aí, eu falei assim, gente, eu, eu vou depilar. Porque eu peguei umas instruções. Não parava, né? A gente tem que botar a cabeça pra funcionar, né? Aham. Eu vou depilar porque eu aprendi a fazer cera e tal, e já fiz umas depilações. Aí comecei a fazer depilação. Uhum. Comecei a fazer propaganda. Na época não tinha o WhatsApp, então Uhum. não tinha como fazer muitas propagandas, mas eu tinha umas clientinhas, né? Uhum. Firme e forte ali, que davam um suportezinho. Aí fiquei na depilação. Eu falei assim, mas, gente, não tá dando. Aí veio a crise logo econômica aí, né? Aham. Aquela crise lá 2008. Uhum. E aí nada mais começou a acontecer, né? Ao contrário, começaram a Uhum. cortar, cortar, cortar. E aí eu fui chamada para trabalhar num hotel. Uhum. Só que o trabalho do hotel pagava assim muito pouco. Até hoje, né? Paga pouco. Até hoje, né? Uhum. E eu ainda fui chamada para começar como supervisora. Uhum. A, a minha amiga até que falou assim: não, menina, eu vou te capacitar. Eu vou te capacitar. Supervisora é assim, assim, assim. E realmente, ela me deu todo o treinamento. Me explicou a parte da laundry, dos produtos, do schedule, como que a gente fazia checagem, tudo certinho. Uhum. Mas, gente, supervisora, naquela época, supervisora, eu ganhava entre 80 a 90 dólares. E aí, eu tinha que tirar pedágio, a gasolina e alguém para ficar com minhas crianças. Uhum. Pensa. Daí não compensava. Gente, é um processo. É porque às vezes Mas também. ainda assim você persistiu. Sim, eu fiquei lá, acho que ainda uns 6 meses. Pegou bastante experiência, aprendeu. Peguei bastante experiência. E depois eles falaram assim: ó, o hotel tá fraco, é estação fraca, e logo a crise e tal. Uhum. Aí começaram a querer me dar assim 3, 4 dias. Uhum. Eu falei: não, aí não, né? E aí, bem nessa fase, foi a época que a gente tinha comprado casa, tava tudo certinho, Uhum. né? Tava ruim, mas a gente estava Tava ali. caminhando. Isso. Aí, bem nessa fase, meu marido começou a perder os contratos, Nossa. porque foi a fase que não foi com a gente, Todo mundo, assim. né? Deu um baque, assim, que todo mundo caía. Uhum. Eu lembro que, assim, se você pedisse 50 dólares emprestado, assim, Ana Paula, você tem 50 dólares aí para me emprestar? Até semana que vem? Você falava assim, não, não tenho. Tipo, todo mundo tava com aquele dinheiro, assim, bem contadinho mesmo, sabe? Uhum. Foi uma fase bem difícil. Aí ele perdeu os contratos, a gente foi perdendo os carros. Olha, que foi ficando muito difícil. As portas se fecharam. Se fecharam. E assim, eu sempre gostei de tudo na minha vida, assim, eu ter Deus. Né? Eu Uhum. falei assim, Senhor, tu que preparou tudo. Tudo foi a tua mão assim, na minha frente. Não deixa a gente perecer, não permita que a gente pereça. E assim, congregando, indo na igreja, Uhum. as palavras de Deus dá aquela força, Uhum. né? Total. E eu lembro que um dia, tava assim, tão
tão sem grana pra nada. E as forças... Graças a Deus, assim, a gente estava saudável, né? Tão sem grana assim que eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer hoje? Eu não posso sair porque eu não posso gastar, né? Nem pra comprar nada pro menino. Se você sai, o menino já começa. Mãe, um sorvete, uma pizza, não sei o quê. Você tem que ter uma grana, né? Eu falei assim, eu tô com $7 aqui no bolso. Como eu tô com o tanque cheio, eu vou pra igreja. Né? E esses $7 aqui dá pra pagar pedágio. Vou escutar uma palavra lá porque eu tô angustiada já, né? E meu esposo trabalhando, né? Assim, ele não tava em casa, tinha que fazer um serviço fora. Nesse dia eu fui, assim, mas eu só chorava. Sabe quando, né, você vê assim, nossa, eu não tô vendo nenhuma perspectiva. Tudo já foi por água abaixo. Nesse dia o Senhor falou assim, olha, você entrou aqui triste, amargurada. Você entrou sem esperança. Você não consegue mais nem fazer plano porque nada dá certo. E para você saber que Deus está falando contigo, você veio hoje só com o dinheiro do seu pedágio. Meu Deus. Foi assim uma coisa de Deus mesmo, eu só chorava. Do céu. Sabe quando você senta perto das pessoas e as pessoas falam assim, nossa, essa menina só chora, coitada, deve estar assim. Eu falava assim, whatever, eu não tô nem aí pra quem fala alguma coisa. Esse aqui é o único lugar que eu posso chorar, né? Tipo, assim, desabafar, abrir o coração e clamar a Deus e tal. E aí o Senhor falou também, você tá como se você visse que você vai afogar e você sente que a água tá aqui, né? Na sua cintura. Mas o Senhor te fala, a água ainda vai até aqui. Meu Deus. Provavelmente a mais. Nossa, quem é que quer pegar a palavra assim, de prova? Eu falei assim, meu Deus, será que é com alguém? Será que tem alguém aqui do meu lado? Eu não quero essa, não. Mas, gente, aquela palavra foi comigo. Porque logo depois foi manifestada uma enfermidade no meu esposo. E ninguém conseguia descobrir. Não conseguia, a gente ir para um médico, ir para o outro. Nos nervos, né? E não conseguia descobrir. E aí, quer dizer, além do financeiro, a enfermidade. Tipo, não vi perspectiva em nada. Aí foi quando eu entendi, a água ainda vai aqui. Mas a diferença daqueles que estão perdendo tudo, porque isso não está acontecendo só com você. Todos da América estão passando por essa situação. A diferença é aqueles que estão firmados em Deus, em Cristo. Vocês vão passar, sim, a turbulência, mas vai superar. E aqueles que se apegam nisso, naquilo outro, no conhecimento, às vezes se desespera e causa até outros danos. Mas Deus vai ajudar. Nossa, eu vou te falar, eu nem sei falar quantas vezes eu dormi com lágrimas no travesseiro. Olha, eu já escutei muitas histórias da crise de 2008, né? Muitas histórias tristes. Sim. E que bom que a sua foi diferente. Nossa. Não, e muitas amigas minhas daquela época que conseguiu fazer uma grana antes mesmo, foram muita gente embora. Foi famílias, assim, porque não estava mais rendendo. E a América, as pessoas falam, eu vou, né, pra levantar a grana. Muita gente foi embora. E eu também estava nessa, de ir embora. Tanto que uma vez também eu fui na igreja e falei assim, eu vou porque lá pelo menos eu tenho isso, lá tem meus pais, lá tem, né? E o Senhor falou assim, não sai daqui. Porque eu preciso de você, eu preciso da sua família e eu quero vocês aqui. Se você for, quando chegar lá e você clamar por mim, eu não vou te atender. Foi uma das palavras assim, que eu nunca me esqueço. Eu falei assim, bom, pai, então eu vou ficar aqui e eu vou morrer. Porque assim, eu não estava vendo saída. O aluguel começa a atrasar, contas começam a cortar. E você fala assim, gente, mas não tem trabalho. Nem tem ninguém para emprestar. E se tiver alguém para emprestar, como que a gente vai pagar? Sabe? Sei. Muito difícil. Eu gosto de contar esse testemunho, porque tudo tem a mão de Deus. Às vezes a gente fica assim, gente, não tem saída. Mas quando a gente crê que Deus acompanha a gente, olha, em tudo. Até uma pessoa que bate na porta, uma ligação. Uma das coisas, assim, que aconteceu, uma outra, como sempre, mas uma outra vez que eu fui na igreja, eu falei assim,
Senhor, nós somos teus filhos. Eu não quero ficar devendo pessoas, devendo aqui, devendo ali. Me ajuda, me dá uma saída, né? Me dá força, me dá saúde. Aí o Senhor falou assim, até amanhã, na palavra, Nossa. né? Até amanhã vai vir a sua libertação. Muito lindo, eu nunca esqueço dessa palavra. Gente, e outra coisa, quando a pessoa... É igual assim, quando a pessoa tá com fome, que você come, você nem quer dar pra ninguém, sabe? Essa palavra veio, eu falei assim, ninguém vai pegar essa palavra hoje. Essa palavra é só minha. minha. Eu não vou dar ela pra ninguém. Ai, Eu falei assim, Senhor, eu creio de todo o meu coração, de toda a minha alma, de tudo que há em mim, de conhecimento, de tudo, Senhor. Eu creio que essa palavra é minha, eu não vou deixar ela pra ninguém. E eu peguei aquela palavra assim, eu falei assim, amanhã vai vir uma libertação. Aí tudo bem, né? No outro dia, sabe quando você já dorme pensando, é amanhã, é amanhã, é amanhã. Deu de manhã, liberei as crianças para ir para a escola, fiz almoço, tudo certinho, nada. Eu falei assim, mas será que alguém vai bater na minha porta? Acho que vai bater alguém vai bater na minha porta. E eu fiquei atento, quem será que vai bater na minha porta? Aí eu falava assim, não, talvez daqui para de tarde vai vir uma visita na minha casa, né? A visita e tal, e nada. Nossa, e foi dando 6 horas. Sabe quando a fé vai assim, dando uma... né? E aí eu enchi meus olhos de lágrimas, assim, eu falei assim, Senhor, eu creio tanto na tua palavra, eu não tô duvidando. Eu só tô querendo que tu não esqueça de mim, sabe? Não esquece, Deus não esquece. Aí quando deu 8 horas da noite, de noite, pra você ver, né? Mas eu falei assim, mas eu sei que tu vem, eu sei que tu vem. Não sei mais como, porque a gente espera durante o dia, né? Aí, meu esposo recebeu uma ligação do estado de Washington. E o amigo começou a falar com ele e tal. E aí, né? Ai, como é que tá aí? Rapaz, aqui tá difícil e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou assim, rapaz, eu tô cuidando aqui de um schedule. Mas, cara, schedule não tem nada a ver comigo. Meu negócio é fazer outra coisa e tal. E eu quero passar esse schedule para alguém. E tem 2 vagas. Se você quiser, eu preciso de uma pessoa para dirigir, para levar as meninas e tal. E tem uma vaga também para helper. E eu escutando aquela conversa ali, eu peguei e falei assim, fala para ele que a gente vai. Aí meu esposo terminou a ligação ali rapidinho, né? Aí baixou e falou assim, o que você tá falando? Eu falei assim, o Senhor mandou esse sinal na nossa vida. Fala para ele que a gente vai vender nossas coisas aqui, a gente vai. Aí ele falou assim, não, pera um pouquinho, vamos conversar. Não é assim não. Sair da Flórida para ir para Washington. Sim. Nossa, o outro lado do país, é divisa com o Canadá, né? Aí a gente foi conversar, né? Eu conversei, ele conversou, eu falei assim, olha... É o sinal. É o sinal. Vamos entender que isso é um sinal. Vamos. E ele foi muito, muito bonito também da parte dele em dizer assim, eu também creio nisso, sabe? E aí a gente vendeu nossas coisas. Vendemos tudo, gente. Pagamos o que estava aí pendente, compramos nossas passagens e fomos para Washington, gente. Pensa uma família de 5. Chegando lá, foi em fevereiro, que é um mês de frio terrível, chuva. Gente, é só chuva e frio naquela cidade. Nossa. Não consigo nem imaginar, porque eu não gosto. Nossa. Mas eu tava assim, com tanta fome das coisas acontecerem, sabe? Nós fomos morar, pra você ter ideia da nossa situação, a gente foi morar de homemade. Uma família. Mas eu já tinha trabalho. Tipo, eu ia chegar lá, já tinha um trabalho. E ele também, né? Ele começou a trabalhar de pintura, começou a pegar uns... Quando eu trabalhei, presta atenção, quando eu trabalhei 3 dias, e a pessoa falou assim, eu vou te pagar 3 dias, deu $300. Eu peguei aqueles $300, né? Eu falei assim, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Tipo... Era tanto? Ai,
olha, vamos sabe quando, assim, começa a pingar uma aguinha, assim, na sua boca, assim, você fala assim, gente, eu tô com tanta sede, eu não sei se eu engulo, se eu molho meus lábios, ou o que eu faço. Eu nunca esqueço disso. Nossa. Aí a gente comprou um carro fiado, porque a gente foi sem carro, nem tinha condições de ir de carro. Compramos um carro fiado. Aí começamos a pagar e tudo. Aí eu fiquei com aquele trabalho fixo, sabe? Aí o que aconteceu? Eu fui aprendendo a trabalhar com uma equipe aqui, uma equipe ali. Aí eu fui vendo a habilidade dessa equipe, o que essa aqui fazia certo, que aquela não fazia, os aspiradores que essa usava, que eu achava que já não era bom, daquele outro era melhor, os produtos que essa usava melhor, mas que aquela ali não gostava muito, os tipos de mops. E fui aprendendo. Acabou que uma das equipes lá que eu tava não deu mais certo. E aí, um dia, de novo, né, mas a gente na dificuldade. Menino na escola, no frio. Teve um dia que eu fui na igreja. E aí, eu falei assim, Senhor, eu queria só pagar minhas contas. Eu queria pagar minhas contas, andar dignamente. É tão bom quando você anda assim, né, assim. E aí, eu falei assim, mas eu não sei mais o que fazer. Porque, realmente, para sustentar uma família, tá pouco. Não dá. E aí, nesse dia, tinha mais ou menos entre 9 e 12 pessoas na igreja, porque estava chovendo. Um frio, gente, um frio. Que não tem meia nem bota que aqueça, parece. Mas eu fui para a igreja porque eu queria escutar uma palavra, sabe? E aí, nesse dia, eu gravo essas palavras assim. O Senhor, naquele dia, como tinha tão pouca gente na igreja, eu falei assim, não, essa palavra não é para nenhum de vocês, ela é para mim. Não tem ninguém aqui. E aí o Senhor falou assim, você entrou aqui, você está tão abatida já de tanto processo que você tem passado, que você, até a sua esperança, ela já não existe mais. Falou desse jeito. Mas, hoje, o Senhor te fala, eu vou te levantar das cinzas. Nossa, Benaia. Eu vou te levantar das cinzas. Eu não esqueço isso. Vale. Mas quando assim, tudo, Deus é tudo. Não é pelo material, é porque Ele está acompanhando tantas vezes a caída, como o seu levantar, como o seu cair de novo, como o seu levantar e a persistência. E às vezes aquilo que você continua dizendo, eu acredito, vai dar certo. Mas tudo tem um passo. Que às vezes até o que eu percebo hoje. Hoje as pessoas, elas não querem ter aquele passo. Elas querem começar o passo e já tá com aquele passo lá. Já quer pular. Quer queimar as etapas, né? Mas também o processo é difícil. Quem é que quer passar o processo? Quando aquela palavra veio, que falou que a água ia ficar bem aqui, quem é que quer receber aquela palavra? Ninguém, né? Vai pra lá. Eu só chorava, assim, eu falei assim, Senhor, tá bom, me levanta então das cinzas. Mas sabe quando você já... Não sei como, porque mesmo que eu estivesse trabalhando, mas eu estava trabalhando já, o Washington é um estado muito caro. Tipo, a Flórida é um estado barato. Então, se bem que agora tá tudo caro, né? Tudo subiu. Nossa, acho que foi a fase mais cara que eu já peguei. Mas lá em Washington é tudo muito caro mesmo. De tudo. Então, sim, a gente estava se mantendo, mas tudo no mesmo e tal, e não podia ficar doente. E o meu esposo, lembra? Ele estava... Sim, enfermo. Ele estava enfermo e ninguém conseguia saber. Às vezes ele ficava nervoso, a gente não conseguia identificar porque que ele estava daquele jeito. Um dia a gente sentou, né, para conversar, e aí ele falou assim, olha, você aprendeu já várias técnicas com essa equipe, com essa equipe. Vamos abrir nossa empresa. Aí eu falei, vamos. Porque assim, eu tava, né, o que pintar aqui eu topo. Aí a gente abriu a empresa. Cadê os clientes? A vontade você tem, né? Cadê esses clientes? Aí a gente distribuiu cartãozinho, sabe? De porta em porta. Eu fiz mala direta. Nossa. E nada. As
pessoas não ligam. Referência, gente, é uma coisa que conta muito, muito. Claro, com certeza a internet hoje ela chegou para divulgar e tudo. Mas assim, é igual um cabeleireiro, uma manicure. Quando dá, não, vai lá e faz. Você vai de olho fechado, né? Exatamente. Mas se você quiser procurar no mercado, tem bastante, né? Então, a gente distribuía. E nada. Mas aí uma pessoa ligou. E falou assim, eu vi que você mandou uma mala direta e tal. Aí eu já nem tava assim tão, né? Acreditando. Eu falei, e tal. Ela falou, você quer fazer um orçamento? Eu falei, claro, vamos lá. Aí eu fui com meu esposo. Aí quando chegou lá, ela mostrou a casa. E eu olhava pra casa. Gente, como que eu vou dar preço nisso aqui? E ela entrava e me mostrava. Eu, como que eu vou dar preço nisso aqui? Gigante a casa. Gigante. E aí eu olhava pro Jeremias e eu falava, e aí? E aí ele todo assim, você não sabe dar preço. Deixa que eu dou preço. Eu assim, e tu sabe de quê? Né? Porque assim, na verdade, eu sabia o trabalho e ele tava mais na, né? Mas aí a gente fechou. Ela falou assim, e tal, tudo bem. Quando que vocês me passam orçamento e quando vocês podem começar? A única coisa que eu vou querer de vocês é 3 referências. Nossa. Da onde? E aí eu falei assim, tudo bem, eu vou então providenciar as referências. Eu fiquei pensando, né, gente, quem vai me dar referência? Como assim, né? Aí eu falei assim, bom, tudo bem, eu vou ligar para uma das equipes que eu trabalhei para dar referência de que eu fiz parte daquele grupo, que eu sou capacitada já a fazer limpeza e tal. Aí assim fiz. Chamei umas 2 pessoas e fiz. Só que, naquela época, uma amiga... Tudo tem um encaixe, né? Uma amiga minha, ela estava indo passar férias no Brasil. E ela falou assim, Menaia, eu estou indo para o Brasil e eu queria deixar uma pessoa de confiança nessa casa. Uma pessoa que fala inglês e que vai fazer o trabalho direitinho. Eu quero estar lá no Brasil sem estar preocupada com o que está acontecendo aqui. Porque ela simplesmente trabalhava para uma autoridade aqui nos Estados Unidos. Né? Dona, assim, de lojas tops. Aí eu falei assim, não, tá bom, vamos lá. Quando é que... Eu nunca tive medo, assim, né? Vamos lá. O dia que você for me apresentar, me chama. A gente marcou e tudo, eu fui lá conhecer, né? Quando eu fui conhecer a pessoa, aquela coisa, né? Que a gente vem do Brasil. Eu vou botar uma roupa assim, uma roupa de marca. Eu vou com minha chinelinha chique, eu vou toda linda assim, né? Fazer aquela... Porque era, né, um bam, né? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, simplesmente, o dono da casa pousou o aviãozinho no lago, né? Aí veio a esposa dele lá, dizendo, Benai, não sei o que. Ai, que bom que você veio. Deixa eu te apresentar a minha casa. E aí ele também desceu, já veio me cumprimentar. Gente, não pediram nada assim meu, porque na realidade eu acho que a minha amiga que ficou lá, né, qualquer coisa. Se responsabilizou por você. Responsabilizou. Eu conheci a casa, a gente não falou de preço, a gente não falou de nada. Ela só me conheceu e eu ia começar, na outra semana. A minha amiga foi pro Brasil e eu comecei a fazer aquele trabalho ali. E eles estavam na casa? Eles iam, voltavam. Eu tinha aqueles dias certos para ir. Quando eu fui fazer aquele orçamento da mala direto, que chegou lá para essa cliente, ou ela pediu referência, e eu falei com o grupo para me dar referência e tal. Aí a pessoa do grupo realmente deu uma boa referência. Só que a pessoa não se sentiu muito confidente, porque às vezes o inglês não é igual, né? Que você sabe que é nativo e tal. Aí ela falou assim, Bina, eu recebi 2 ligações e tal, mas eu tô precisando de mais referência. Aí eu falei, pelo amor de Deus, qual é a referência que eu vou dar? Aí eu só falei assim pra ela, olha, eu trabalho para essa pessoa aqui do estado de Washington. Nossa. Tinha acabado de entrar. Aí, nesse momento, ela falou assim, verdade? Aí eu falei assim,
Você quer referência? Fala com o gerente dele, que ele vai passar todo o meu perfil para você. Nossa. Aí fechou. Era o que Ela nem faltava. ligou lá, e eu comecei a trabalhar. Aí, assim, o que eu falo? Tudo é providência de Deus. Às vezes, a gente fala assim, não, mas a minha força, o meu conhecimento. Não, até eu já estava com algum conhecimento, né? Mas foi assim que encaminhou minha primeira cliente lá. Aí, o que acontece? Quem era essa minha primeira cliente? Que eu consegui na mala direta. Ela simplesmente era uma das counselors da escola, que conhece todos os pais, que faz aqueles meeting de vez em quando nas escolas e tal. E aí, um dia, ela conversando lá com as mães, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, bateu qual o assunto? Quem limpa a sua casa? Aí ela pegou e falou assim, você sabe, tem um casal que começou a limpar minha casa. Nossa, eu tô assim... Eles trabalham tão bem, é um casal bacana e tal. Inclusive, ele tem habilidades em handyman. Ele faz isso, faz isso, faz isso. Fez Troca propaganda. piso, faz pintura. Porque ele trabalhou com isso aqui, né? Sim. Gente, de um dia para outro dia, o meu celular começou assim, ó. Plim, 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 plim. Então, eu vou até passar essa mensagem aqui. Não foi mérito nenhum, assim, de que eu consegui. Mas o que eu posso dar essa mensagem para vocês é que insista, persista e seja uma pessoa honesta, trabalhando firme ali, que uma hora dá certo. Mas também, assim, o house cleaning, eu decidi. Eu não fiquei assim, igual. Lembra que eu falei que eu estava sendo drive, costureira, fazendo depilação, várias coisas. Quando você faz várias coisas, você pode até estar bicando uma coisinha aqui, bicando uma coisinha ali, mas você nunca vai ser um profissional. Exato. E nem vai ser aquela de referência. Quando eu realmente resolvi abrir minha empresa, dizer assim, eu sou house cleaner. Eu sou house cleaner. Comecei a me interessar de tudo de house cleaning. Tudo. Aí foi a época que Deus também falou assim, agora é o seu tempo. Que às vezes a gente não recebe a benção, porque também a gente não está preparado para ela. Exato. Uma coisa que eu aprendi, sabia? Dessa minha carreira, assim, de levanta, cai. Às vezes a gente não recebe porque a gente não está preparado. E aí, essa senhora abriu a boca lá, meu telefone, blim, 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 blim. Você aceita ainda mais clientes? Começou assim, você aceita ainda mais clientes? Aí eu, opa, sim, estou aberto, sim. Estou disponível segunda e quarta. Falava assim, né? Então segunda-feira, se você tiver um tempinho, passa aqui. Aí ia lá, levava minha agenda, fazia orçamento. Gente, saiu o orçamento, já saía fechado. E assim, ó, foi criando cliente aqui, hoje, amanhã, depois. De repente, a minha agenda começou a lotar. Mas o que eu falo, assim? Isso foi uma providência de Deus. Deus falando assim, olha, eu vou te levantar da cinza. Eu vou te levantar da cinza. Porque você já deu tanta cabeçada. Você, por você mesmo, já tentou que isso desse certo, que isso desse certo. Mas agora sobre a minha palavra, eu vou te levantar da cinza. Você estava lá no pó, né? Você não estava nem acreditando mais em você. Não. É quando ele chega. Fala, deixa que eu... Foi assim que aconteceu. E aí os clientes já começavam a perguntar, você tem ainda vaga? Você tem ainda vaga? Aí era eu e meu esposo que trabalhava. Olha, rapidinho, nosso crédito começou a melhorar. Nosso crédito já era assim, estava assim, tudo para baixo. Começou a melhorar o crédito. A gente conseguiu comprar um carro. Aí compramos outro carro. Aí foi, sabe, nada de riqueza, gente. Estou falando assim, como você começa a sair daquela zona de que você está morrendo. E não está vendo mais uma luz, sabe? Graças a Deus, o meu esposo conseguiu um tratamento pela Universidade de Washington, que foi também outra bênção, que ninguém conseguia achar
o problema que ele tinha. Aí, quando foi fazer o orçamento da enfermidade dele, era mais de $100.000. Cada remédio era $2.000, cada remédio. Eu falei assim, Senhor. Aí a universidade se reuniu com as pessoas interessadas, resolveram fazer um estudo dele. Não é tudo bênção? Tudo bem. Gente, é tudo bênção. Aí, eles estavam no lugar certo para receber a bênção, né? no lugar certo, isso mesmo. O Senhor teve que tirar a gente de lá e levar para outro lugar. Aí ele começou aquele tratamento e tal. Aí a gente também ficou mais ok, porque a gente sabia que estava se tratando. Bom, aí ficamos lá uns 3 anos. Aí o meu esposo começou a falar, gente, mas ninguém consegue ver necessidade, é muito frio. Chega do frio. Eu não consigo, dá depressão, não sei o que a gente vai fazer e tal. Começou a reclamar. E aí eu falei assim, eu não vou sair daqui. Pra ir pra onde? Lá onde eu tava ruim, onde quebrou minhas pernas. Não, daqui eu não saio. Aí ele, não sei o que. Começou a reclamar. E eu já tava assim, Senhor, eu não quero problema, assim, porque aí surge um monte de coisa, relacionamento conjugal, um monte de coisa. Aí eu falei assim, mas, poxa, agora que a gente conseguiu um equilíbrio, agora que tá tudo certo. E os estudos lá são maravilhosos para criança. Programas, assim, excelentes. Aí eu falei assim, mas, Senhor, se for o tempo da gente voltar, me dá um sinal. Eu não quero estar aqui por minha vontade só, mas eu quero estar dentro do teu plano. Se for o tempo da gente voltar, eu silenciosamente falei no meu coração, eu vou para tua casa hoje, para casa de Deus. Me dá um sinal de Flórida. Qualquer coisa de Flórida. Qualquer coisa. Se falar Flórida, já marcou que foi um sinal. Nossa. Mas assim eu fui, né? Assim, mas eu pedi esse sinal, mas eu não quero, não. Tipo, sabe? Falei assim, não, eu vou pedir esse sinal, mas se não mandar, não tem problema. Sabe? Menina, mas foi uma coisa assim, muito, muito de Deus. Eu tava sentada nos bancos do corredores, assim, quando passa o cooperador de Jacksonville. Pensa. Nossa. Ele passa aqui assim, ó. Flórida. Jacksonville. Eu falei assim, mas ele não vi nada, não tô escutando nada de Flórida. Eu falei, quero escutar coisa de Flórida. Eu falei assim, mas eu vou ficar aqui quietinha e tal, beleza. Quando dá na hora do testemunho, quem levanta para contar um testemunho? Mas aí ele levantou e tal, agradeceu e falou assim, irmão, eu trago saudação da Flórida. Aí pegou você. E eu, Senhor, Você queria Senhor, ouvir? tá confirmado mesmo. Eu vou voltar, mas como que eu faço? Aí você já tá todo estruturado lá, né? Tava tudo maravilha. Aí eu, tá bom, Senhor. Tá, me guia no que eu tenho que fazer, as pessoas certas. Aí tudo bem, na hora da palavra, quem levanta na palavra? O irmão de Jacksonville. Aí eu falei assim, tá, Senhor, tá. Já entendi, tá confirmado. Vou conversar com meu esposo de novo, né? Na hora da palavra, qual foi a palavra? E aí, muito engraçado, porque quem não conhece, mas eu vou explicar. Na igreja, as mulheres sentam separadas, né? Então, tipo, meu esposo estava lá do outro lado. E eu, né, ali sentada ali no meio das organistas. Aí o irmão falou assim, Deus me revelou a palavra, mas honestamente eu não sei onde está. Os irmãos, por favor, me ajuda. E tenta achar comigo onde está aquela parte que fala, Sulamita retorna à sua terra. Meu Deus do céu. Não é lindo isso? Gente, sem eu ter abrir a boca, eu não abri a boca para ninguém. Eu não falei com ninguém que eu ia buscar aquele dia. Aí você sabe quando, às vezes, a gente escuta testemunho assim, que Deus fala. Isso nunca tinha acontecido comigo, assim, de falar mesmo numa necessidade assim que só você sabe. Quando o irmão leu isso, ele falou assim, eu não sei onde está, me ajuda a achar na Bíblia, né? O meu marido, que está lá do outro lado, sentado com os músicos, lá, levanta e falou o livro e o versículo. Quando eu
olhei, eu falei assim, Senhor, ok, Senhor, eu vou. Aí eu falei assim, e aí o irmão pregava, né? Pregava assim, olha, a Sulamita, ela sofreu, tomaram isso dela, as terras, tomaram tudo que ela tinha. Mas ela foi ali e mudou de terra. Até passar aquela fase. E um dia Deus tirou o sono do rei e pediu para ler o livro das crônicas. E alguém leu a história de Sulamita. E quando leu a história de Sulamita, o rei perguntou assim, nossa, essa mulher sofreu, perdeu as terras, foi perseguida, foi isso. E depois ela foi para outras terras e passou tudo já. E o que foi dado para essa mulher? Porque tomar as terras, se não me falha a memória, foi tipo o governo, pegar as terras e tal. E agora, onde que ela está? Ah, ela está em outra terra. E o que foi dado para ela? Não, Senhor, ela ainda está lá na outra terra. Então, vai lá, chama ela, mande ela de volta para a terra dela e dê tudo que ela perdeu. Nossa. Não é lindo? Meu Deus do céu. Nossa, gente, eu só chorava. Não foi lindo isso? Nossa, eu tenho esse testemunho guardado assim. Nossa. Dentro do meu coração. Né? Você estava bem. Não queria. Aí que mandar claramente. Nossa, então assim, eu gosto de falar desse testemunho, porque às vezes a gente fala assim, tô passando por isso. Gente, realmente todo mundo passa por um processo amargo. Mas assim, todo mundo quer contar uma vitória, mas ninguém quer contar o processo, né? Ninguém quer passar aquele processo. A gente só quer dizer, eu consegui. E qual foi o processo? Tem que ter, né? Eu saí dali e falei assim, comigo, né? Eu falei, Senhor, então, prepara que quando eu abrir a boca para alguém dizendo que estou indo para a Flórida, eu vendo esse schedule e não tenho dificuldade. Aí, tudo bem, né? Aí eu fazia umas aulinhas de inglês na universidade e tinha um amigo meu lá que também fazia. Aí eu falei assim, então eu acho que tô indo para a Flórida e tal. Ele, é mesmo? Poxa, o que você vai fazer com o seu schedule? E ele já trabalhava com limpeza. Aí eu falei assim, eu vou vender, né? Eu tenho que vender. Aí ele falou assim, não mostra pra ninguém. Me fala que eu vou comprar teu schedule. Eu falei assim, você vai comprar meu schedule? Aí ele falou assim, não, eu compro. Marca direitinho, mostra pra mim como é que tuas casas, se são quinzenais e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou comprar teu schedule. Não precisou nem ir atrás. Não fui atrás, eu nem divulguei. E aí, eu cobrei um preço. Gente, eu vou falar aqui porque é bom. É bom a gente falar. Foi entre 44 e 46 mil dólares. Então, quero deixar essa mensagem. Né? Deus levanta. Ele levanta mesmo da cinza. Ele reestrutura. Tudo, às vezes, é o tempo que a gente tem que, às vezes, entender esse processo. Né? Verdade. E aí ele me trouxe, né? E a gente chegou aqui e eu até falei assim, eu não vou escolher nem o lugar que eu vou morar, porque senão eu não quero entrar em atritos, né? A gente foi morar num bairro em que, nesse bairro, o senhor preparou todos o meu schedule no bairro. Nossa, Benai. Uma coisa tão maravilhosa. Você chegou, já estava tudo preparado. Tudo preparado, não comprei. Né? Então, assim, esse é um testemunho que quero muito agradecer de você por ter me dado essa oportunidade de deixar registrado aqui. Porque é muito bom outras pessoas escutarem isso e ver que Deus, ele acompanha, não a minha vida só, mas como a de você, a sua, né? Ele conhece, sabe? Então, basta a gente confiar. Deixei aqui meu testemunho e que temos que perseverar. É isso aí. Confiar sempre, né? Isso. Benaia. O que mais a gente tem? E aí, você chegou aqui e iniciou toda a sua trajetória aqui, você já tinha uma vasta experiência. Eu vi também que você, no seu Instagram, chegou na Flórida, acho que você já andou dando treinamentos, workshop, essas coisas.
Você já fez isso, né? Depois que você chegou aqui na Flórida? Aí eu comecei a trabalhar. Na realidade, comecei a trabalhar sozinha. Depois que eu falei assim, eu não quero mais mexer. Quando a gente chega aqui na Flórida, a gente quer ser madame, né? Eu assim, gente, na Flórida, acho que eu vou ser madame. Mas aí, né, a necessidade começa de novo, né? Aí eu falei assim, não, eu vou desenvolver aquilo que eu sei, né? Aí, de novo, eu fui fazer trabalho com uma pessoa de uma escola, que era mãe da amiga da minha filha. E ela gostou do meu trabalho, que divulgou para outras moças. E, gente, tem um clube entre eles aqui que eles gostam de fazer, que é o Clube do Livro. Então, tipo, quinta ou sexta-feiras, elas se reúnem para falar de um livro que eles dividem, fazem leitura. As mães, certo? Eles escolhem um livro e... Aí, o que aconteceu? Eu comecei a receber chamada de orçamento e aí um dos clientes falou assim, Benay, eu peguei seu nome ontem no Clube do Livro. Aí eu falei assim, Clube do Livro? Tem esse Clube do Livro aqui? Sim, toda sexta-feira a gente se reúne, tem um Clube do Livro. E aí uma pessoa passou seu nome. Aí sabe o que aconteceu? Todas as vezes que tinha um Clube do Livro, meu nome era citado lá. Gente, não é importante isso? Com certeza. Comecei feito, né, a fazer o schedule ali, tudo ao redor da escola da minha menina. Aí você fala assim, porque você... Não, gente, é assim quando Deus ele faz essa conexão. E olha que eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou nova no Instagram, tá, gente? Às vezes as pessoas querem buscar referência minha. Porque, assim, eu nunca fui da mídia. Não sou da mídia, not at all. Eu tive o Facebook, que é mais antigo. Resolvi abrir, acho que em 2017, 2016, eu resolvi abrir o Facebook. Mais uma fotinha aqui e outra ali. Mais por causa do workshop que eu fiz. Sim. Mas esse ano, porque acaba mesmo, quem tá envolvido tem que ter um Instagram, tem que ter uma mídia aí. Às vezes as pessoas vê seu nome e já vai logo lá olhar. Exato. Resolvi abrir esse ano meu Instagram. Mas só tava no Facebook pessoal mesmo. Por quê? Porque pra mim, foi a minha história, eu não tinha essa necessidade de fazer advertisements para divulgar o meu trabalho. Porque o meu trabalho, ele começou a vir sem ter essa necessidade, entendeu? Aí eu falava assim, pra que eu vou ter Instagram e tal? Adormeci nessa parte. Bom, e aí, aí o que eu comecei a perceber? Comecei a ter helpers e as meninas toda a vida eu começava a falar a mesma coisa. Esse produto é para isso aqui você usa em tal lugar, não faz isso aqui vai primeiro, isso aqui a gente tem que ter cuidado e tal. Mas eu comecei a falar isso, assim, gazillion times, assim. Uma vez, 3 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Aí, assim, como o house clean também não é uma profissão que você segue carreira, tipo, a maioria das ajudantes, das pessoas que se integram nesse ramo, eles ficam um pouco, 6 meses, 1 ano e procura fazer outra coisa. Então, tipo, eu comecei a ver que tem necessidade de eu estar treinando pessoas. E às vezes quando as meninas estão boas, aquela ninja que eu falo, né? Tá aquela ninja, assim, as meninas... eu vou pro Brasil. Eu falo, criatura, pelo amor de Deus, não vai. Né? Ou fala, Benaya, terminei meu college, terminei minha faculdade, eu vou fazer isso. Então, e daí foi quando eu vi a necessidade de dizer assim, treinamento. Vou produzir um treinamento, vou capacitar. E aí que eu percebo, muita gente trabalha, não conhece produtos, não sabe as habilidades, não sabe por onde começar. Tipo, me dá uma casa aí. Ou então fala assim, quanto que você cobra em uma casa de 3 quartos, 2 banheiros? Ninguém dá orçamento assim, não. Quanto que é uma casa de 5 quartos, 2 banheiros? Não, peraí. O que é que você vai oferecer? O que é que você vai oferecer nesse trabalho? O que é que o cliente quer? Às vezes uma casa com o mesmo modelo, totalmente diferente o preço. Você fala assim, mas meu vizinho é o mesmo modelo. Sim, é totalmente diferente. Ele tem pets, você não tem. A casa dele é carpete, a sua é piso.
Ele é exigente nisso, nisso, nisso. Você não é. Ele quer a casa mensal, você quer semanal. Tudo isso na hora de uma avaliação, as pessoas têm que saber fazer o measure. E as pessoas, às vezes, chegam assim, quanto que é uma casa de tantos square feet e tal? Sim, vamos sentar direito e conversar, porque não é assim, sabe? Então, quando você vai comprar um vestido, às vezes é o mesmo modelo, mas o tecido desse é diferente, a costura dessa é diferente. Tudo tem a qualidade, né? E eu resolvi dar esse treinamento porque as pessoas chegam, elas realmente ou ficam só naquela mesmice de produtos, mesmice de mops, não consegue sair daqueles mops. Gente, a América, ela tem assim uns 12 para mais tipos de mops com qualidade. E a gente pode sair daqueles mops, né? Benaia, e você já desenvolveu o treinamento? Já está pronto? Já está liberado para quem quiser procurar? Como que tá? Agora no início do ano, eu vou estar soltando minhas classes. Tá. O que vai estar nessas classes? Eu vou estar falando sobre produtos, com certeza, mesmo que a pessoa não use, mas que a pessoa saiba desses produtos, que é importante. Eu vou estar falando de técnicas. Importantíssimo. E as pessoas que puderem comparecer a Orlando, eu vou estar, levando nas casas, mostrando para a pessoa vivenciar a entrada numa casa e mostrando como minha equipe trabalha e tudo. Eu vou tentar fazer um curso online. E as pessoas que realmente não puderem, eu faço demonstração em vídeos. Né? Mas as pessoas que puderem se apresentar, eu vou estar assim, levando onde eu trabalho, mostrando o que eu faço, para as pessoas saírem mesmo capacitadas, em ponto de abrir firma, abrir companhia. E quando for fazer um orçamento, não ter a dificuldade de dar um orçamento, sabe? Ficar perdida. Ai, gente, nossa, o que eu faço? Entendeu? Eu vou estar divulgando esse meu curso. Ano que vem vai estar saindo aí. Então não perca, super. Fica ligadinhas, compartilhe com o pessoal que está aí, né, querendo ingressar na área. Igual você disse, também é uma área que também dá um retorno legal. Dá um retorno muito bom. Se você quer focar nisso, ou se você quer fazer uma temporada, não importa. O importante é que a Benaia está aqui, né, super profissional, com técnicas, tem aí anos, né, nessa área. Pode ajudar vocês. Então, fiquem ligadinhos. Quero agradecer muito a sua presença, a sua participação, que iluminou o nosso podcast hoje aqui, com o seu testemunho lindo. Né? Foi um prazer, tenho certeza que vocês também vão ser tocadas aí pelo testemunho. Compartilhe esse vídeo, se inscreve, deixe seu like, né, o Benaia. Para que outras vidas, às vezes as pessoas estão lá na casa precisando ouvir um testemunho desse, precisando que a fé seja restaurada. É de exemplos que a gente, porque eu falo assim, que Jesus é o nosso maior exemplo. Né? Sim. Ele sofreu, ele chorou, ele vivenciou tantas coisas e às vezes a gente não quer vivenciar isso, mas faz parte. Né? Sim. Quer deixar uma mensagem final aí para nós? Tem uma palestrante que eu gosto muito dela e ela fala uma mensagem muito bacana, Gisele Izquierdo. Ela sempre fala assim: hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Então, gente, hoje, se vocês estão passando uma dificuldade, vocês falam assim, eu estou passando essa dificuldade, mas está sendo melhor do que ontem, porque o meu futuro vai vir com vitória. É isso aí, super. Foi um prazer e até o próximo podcast. Até o próximo.